TheForest.com. Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, tenham um bom dia. Hoje é uma sexta-feira, feriado, dia 15 de novembro, e eu vim aqui numa edição especial do Bira Monteiro aí para falar sobre a nossa república, né? Tão pouco comentada, tão pouco lembrada, tão pouco comemorada. É só um feriado, né, para a maioria das pessoas. Alguns demonizam a proclamação da república, talvez porque tenha sido feito pelos militares e os positivistas, né? Outros, e loja maçônica também, se eu não me engano, a maçonaria também teve uma participação muito grande. E outros lembram dela com saudosismo, né? De uma condição de onde nós saímos de um império, né? Que no sentido daquela época já se considerava arcaico, estando os outros países já se tornando repúblicas ou se tornando parlamentaristas, etc. Tem esse república parlamentarismo, tem todo tipo de combinação que pode existir a respeito de repúblicas, confederações, etc. Eu não vou entrar nesse fato que eu podia estar lendo aqui para vocês podiam estar pesquisando na internet. Aqui eu quero lembrar algumas características básicas da proclamação da república, que não são pitorescas, não, que são reais, tá? Então nós tínhamos uma grande tensão em relação ao Império, principalmente em relação ao poder moderador, que estava na mão do Pedro II. Existiam algumas características, que era a abolição dos escravos, né? Que aí os grandes cafeicultores de São Paulo já não queriam uma indenização, né, do governo federal para resolver esse problema. Nós tínhamos a questão do final da Guerra do Paraguai, onde os militares achavam-se desprestigiados, né, porque voltaram da batalha, ficaram sem guerra, ficaram sem soldo, muitos voltaram feridos, etc, etc. Muitos dos amparos que foram criados e se alargaram durante muito tempo foram justamente por causa da Guerra do Paraguai. Por exemplo, pensão da filha. Essa é uma coisa que nós trazemos. Os próprios colégios militares também, que eram quase que orfanatos, né, porque os pais... O pai do aluno normalmente é falecido em combate, etc. E tal. Ou algum outro motivo que levasse a ter a vaga prevista no colégio militar. Lembrando que naquela época o estudo era muito caro e muito difícil você atender a todas as pessoas. Aí também nós temos a questão religiosa, né? A questão da Igreja Católica, que não via com bons olhos, né? A liberdade que o Pedro II dava o sincretismo religioso, a liberdade de culto, né, dos africanos, etc. E todas as religiões, inclusive protestantes, que tinham no Brasil naquela época, e tem até hoje, em detrimento à Igreja Católica, né, hegemônica, etc. Então nós tínhamos todo esse turbilhão, e fruto disso, como sempre tivemos desde a época da Inconfidência Mineira, existiam grupos que se... recorriam do seu anonimato, né, para poder fomentar esse ideal republicano, né. Bom, feito isso, eu vou passar agora a uma execução do hino da República, né, que poucas pessoas conhecem, e depois disso aí nós vamos passar mais para uma parte histórica, e finalmente eu vou fazer a minha observação aí, né, como cidadão, né, como republicano que sou, do que está acontecendo hoje no Brasil em relação aos nossos 130 anos da República. É o hino de proclamação à República, tá? Pouca gente conhece esse hino.
Pois é, pessoal. Esse o hino de proclamação da República. Então, o que vocês acharam? Eu guardei uma frase aqui, até anotei para falar. Seja o nosso país triunfante, livre terra, de livres irmãos. Então, todos nós somos irmãos no Brasil. É claro que cada pessoa, cada cabeça é uma sentença, né? Cada pessoa pensa de um jeito, e existem várias redes, ou várias ideias, ou várias linhas ideológicas dentro do Brasil, e isso é fato. Algumas mais, vamos dizer assim, eu chamo de estrangeiras, né? ou que vêm de fora, e outras mais naturais, que são da fundação do país, né? Da fundação da Terra Brasília, vamos dizer assim. São os conservadores, etc., que têm desde o início, e aqueles que têm antagonismo com o conservadorismo, que são, né, as pessoas que trabalham pela esquerda, etc. E tal. Mas são irmãos, são brasileiros como nós. Deve ser aquele irmão que a gente não gosta muito, mas não deixa de ser brasileiro como todos nós. Não é mais nem menos brasileiro. Bom, entretanto, a República, pelo que se quer dizer, ela é uma forma de governo que é para todos, mas pela maioria, né? Vamos dar uma olhada no que é República exatamente? Vamos? O baile da Ilha Fiscal foi a festa de arromba do Império Brasileiro e também o seu canto de cisne. Enquanto Dom Pedro II e a realeza brasileira comemoravam as bodas da princesa Isabel a poucos quilômetros de distância no clube militar, o positivista Benjamin Constant conspirava para derrubar a monarquia. A verdade é que já há algum tempo o Império Brasileiro colecionava uma série de inimigos. A Igreja não gostava do fato do imperador permitir a liberdade de culto no país, em especial da maçonaria. Os grandes fazendeiros não estavam felizes com o fim da escravidão e cobravam indenizações dos cofres públicos pelo dinheiro que haviam gasto na compra de escravos. E os militares sentiam-se desprestigiados, já que haviam vencido a Guerra do Paraguai, mas recebiam baixas remunerações e eram proibidos de se manifestar politicamente. Os republicanos eram formados por grupos com interesses bem diferentes, mas com um objetivo em comum: a descentralização do poder. Mas como não tinham nem apoio popular e nem político, apenas 3 deputados defendiam a causa, resolveram tomar o poder à força. Na madrugada do dia 15 de novembro, Benjamin convence o Marechal Deodoro da Fonseca a depor o Visconde de Ouro Preto, uma espécie de primeiro-ministro brasileiro. Deodoro, que era amigo de Dom Pedro II, aceita, mas quer que a monarquia continue e que o imperador nomeie um substituto favorável aos republicanos. Em 1889, não havia internet, mas já havia fake news. Um boato começa a circular, dizendo que Dom Pedro II havia escolhido Gaspar Silveira Martins como novo primeiro-ministro. Acontece que ele era inimigo mortal de Deodoro. Tudo mentira. O imperador, que estava em Petrópolis, havia sugerido um outro nome, o de José Antônio Saraiva, mas já era tarde e a família real acabou sendo exilada. Um fato curioso é que nos primeiros dias do novo regime, na falta de um hino, cantou-se a Marselhesa francesa. E na falta de uma bandeira, adaptou-se a dos Estados Unidos. Como muita gente reclamou, um concurso foi lançado para a escolha de um novo hino nacional. Mas, diante de muita pressão, o antigo hino do Império, que não estava concorrendo, continuou como hino oficial brasileiro, mas sem os versos originais. A letra que conhecemos só seria escrita em 1909. A bandeira também voltou a ser a do Império, trocando-se apenas os símbolos centrais por uma esfera celestial.
maneira geral, assim foi a proclamação da República. Vocês viram que tinham vários interesses, né? E aí tem gente que fala que foi um golpe militar, tem gente que fala que foi apenas um golpe, etc. Depois os militares ficaram no poder, etc. Então, na verdade, eu acho que essa segregação de que foram os militares, ou de que foi o positivismo, ou de que foi a maçonaria, eu acho isso uma tremenda besteira. E eu vou explicar por quê. Estava todo mundo de saco cheio daquela situação do poder moderador e o Brasil não estava indo para frente. Essa que é a realidade. Toda vez que a economia do país vai mal, acontecem mudanças. Então, dizer que o povo era alheio à proclamação da República é mentira, tá? Porque, claro, ainda não era alheio, como o povo não queria República, porque o povo estava acostumado com o imperialismo, estava acostumado com o imperador, assim como aconteceu a independência da República, né? Aconteceu a independência do Brasil, né? Em 7 de setembro de 1822, e se queria manter ligado a Portugal. Muitos brasileiros queriam manter o Brasil ligado a Portugal. Umas questões de tradições. O povo, quando vê uma tradição sendo quebrada, quando um paradigma ele é quebrado, muita gente fica a favor da quebra daquele paradigma, muita gente fica contra. Mas, feita a proclamação da República, o que é República mesmo? Nós sabemos o que é uma República? Será que a gente sabe identificar uma República? Vamos ver. Segundo a Constituição de 1988, o Brasil é uma república federativa. Você sabe o que faz um país ser uma república? A república é uma forma de governo, tal qual a monarquia e a teocracia. Não existe uma relação necessária entre república, monarquia e o regime ser autoritário ou democrático. É possível ter uma monarquia democrática e uma república autoritária. Nos sistemas democráticos, a república é caracterizada pelo chefe de Estado ser eleito para um mandato por um período certo. Já na monarquia, o chefe de Estado recebe esse cargo de forma hereditária e em caráter vitalício. Nas monarquias contemporâneas, o monarca pode ter poderes meramente cerimoniais, como ocorre no Reino Unido, na Espanha e na Bélgica, ou ele pode ter poder político real, como ocorre, por exemplo, em Mônaco, em Liechtenstein, no Kuwait e na Jordânia. Já na teocracia, o chefe de Estado é indicado por motivos religiosos. Isso ocorre, por exemplo, no Vaticano e no Irã. Não se pode confundir a forma de governo, república e monarquia, com um sistema que pode ser presidencialista e parlamentarista. Uma república pode ter os dois sistemas. A monarquia contemporânea, de modo geral, somente tem um sistema parlamentarista. No Brasil, desde 1889, nosso regime é republicano. Em 1993, por conta da Emenda Constitucional número 2, houve um referendo popular, no qual a população escolheu o regime republicano e o sistema presidencialista. Para saber mais sobre a AGU e sobre o mundo jurídico, #AGUexplica. Até a próxima! Tá aí, pessoal. Pois é, a gente já sabe que é República. Mas qual que é o nome da República Brasileira? É República, tem nome e sobrenome, né? É República Federativa do Brasil, né? Então, e o federalismo? O que é o federalismo? Como que é a relação do federalismo? Qual que é a importância do federalismo hoje, nos 130 anos da República? E qual a importância desse federalismo em relação às eleições de 2020? Né? Qual que é a importância dos municípios e dos estados, né? Das unidades da federação, né? E da União de maneira total em se falando de federalismo? Vocês vão ver agora um vídeo que vai explicar, né, basicamente isso, e depois eu vou estar falando, antes de passar outro vídeo, por que eu estou fazendo essa análise e falando que hoje é um dia importante também para as eleições municipais do ano que vem, certo? Ok, pessoal? Vamos em frente.
o vídeo mais polêmico aqui do canal foi, sem dúvida, o do separatismo. Uma das coisas que a gente citou por alto lá é a concentração de poder no governo federal. Mas independente da questão do separatismo, essa concentração é uma coisa que vale a pena explorar melhor. Para isso, temos que falar sobre federalismo. O governo de um país federado como nós é dividido, e no nosso caso, em 3. Você mora em uma cidade que fica num estado que fica na República Federativa do Brasil, mais conhecida como União. Cada um tem o seu próprio governo, autonomia e responsabilidades. A ideia de dividir as coisas dessa forma é justamente dividir o poder. Se fôssemos um país unitário, por definição, todo o poder estaria concentrado no governo federal, e aí as coisas seriam bem piores, né? Vamos com calma. Na política, as coisas dificilmente são simples assim. Cada caso é um caso. Das 10 maiores economias do mundo, 5 são federações e 5 são unitárias. Cada modelo tem prós e contras. Para o federalismo funcionar bem, cada nível tem que saber o que ele vai dar e receber dos outros, o que cada um tem que fazer e de onde vai arrumar dinheiro para isso. Essas regras do jogo são, basicamente, o pacto federativo. É nesses detalhes que moram os problemas. Se essas coisas não forem bem equilibradas, o poder pode não ficar tão descentralizado assim. Somos uma federação há mais de um século. Em 1889, deixamos de ser um império e adotamos a república. Demos um copy-paste na forma como os americanos se organizaram, uma união federativa de estados. Aliás, durante um bom tempo, o Brasil foi chamado de Estados Unidos do Brasil. A diferença é que os 3 estados da América decidiram se juntar para formar uma união. Aqui, o Império se dividiu em 21 estados. Isso faz muita diferença na prática. A negociação para a divisão dos poderes é completamente invertida. Tanto é que nos primeiros anos, os Estados Unidos eram uma colcha de retalhos com poder pulverizado. Aqui, o poder já começou praticamente centralizado no governo federal. A República e o federatismo brasileiros nasceram de um golpe militar e depois de 2 presidentes fortemente centralizadores, a situação começou a ficar meio tensa. Parte dos gaúchos se rebelou e começou uma guerra civil. Os latifundiários ricos de São Paulo também não estavam gostando dos militares centralizadores. Foi nesse cenário que foi eleito o primeiro presidente civil. Aliás, esse foi o primeiro presidente que assumiu o cargo através de eleição direta. Não demorou muito e ele anistiou os gaúchos, acalmou os ânimos dos colegas paulistas e permitiu maior descentralização. Inclusive, cada estado foi formando as suas constituições, que às vezes nem eram muito alinhadas à Constituição Federal. Algum tempo depois, entramos na Era Vargas, que voltou a centralizar fortemente o poder. Ele chegou a destituir governadores e botou quem ele quis no lugar. Em 1946, a coisa melhorou um pouco, mas continuou bem centralizada. Alguns anos depois, entramos em outro regime militar, 20 anos nos quais o governo centralizou tanto o poder que o Brasil só era um federalismo no papel. Depois da ditadura, voltamos à democracia. Foi feita uma nova Constituição que está aí até hoje. A ideia, depois de 20 anos de forte centralização, era descentralizar. Tanto é que cada cidade ganhou o status de ente federativo. Mas na prática, para que estados e municípios tenham autonomia de verdade, eles têm que ter recursos para cumprir as suas atribuições, de preferência sem precisar da ajuda de outros. Sem isso, a autonomia fica no papel. Mas a maior parte dos tributos vai para o governo federal. Estados e municípios hoje dependem consideravelmente da União. Vamos fazer uma analogia. Imagina que você é um estado no federalismo brasileiro. Seria mais ou menos assim. Você teria uns 300 filhos, que nessa analogia seriam as cidades. Algumas são tão pequenas que não se sustentam sozinhas, mas todas recebem mesada do governo federal, que nesse caso seria a sua sogra. Você tem várias obrigações, mas não ganha o suficiente e se sente injustiçado por isso, até porque outros estados pagam menos impostos que você e ganham mais. Ainda por cima, você tem uma péssima relação com a sua sogra, que é muito mais rica que você. Essa quantidade de cidades e o fato de terem status de ente federativo é uma particularidade e um problema do Brasil. Temos muitas cidades muito pequenas, cada uma com a sua própria prefeitura e Câmara de Vereadores. Isso é caro e ineficiente. Aliás, várias cidades são tão pequenas que praticamente vivem das pensões e aposentadorias de quem mora lá, ou seja, vivem do dinheiro que vem majoritariamente do governo federal. Essa relação direta entre o governo federal e os muitos milhares de municípios brasileiros, na prática, enfraquece os estados e concentra o poder na União. Mas qual é o problema em centralizar o poder?
De novo, prós e contras. Centralizar tem vantagens. Teoricamente, fica mais fácil combater a desigualdade, um dos maiores problemas do Brasil, e tocar projetos grandes, nacionais. Por outro lado, quanto mais centralizado, mais longe o governo fica dos problemas do nosso dia a dia. As coisas tendem a ficar lentas e burocráticas. E se você centralizar o poder num governo corrupto, já era. E uma coisa que a Lava Jato está mostrando é que não sabemos escolher políticos, no país todo, de qualquer partido. Descentralizar é a mesma coisa. Se bem feito, as decisões são tomadas perto dos problemas, e se as competências fossem bem divididas, você saberia de quem cobrar por cada problema. Mas a nossa descentralização é muito solta. Por exemplo, tanto a União, quanto os estados, quanto municípios são responsáveis pela saúde pública. Já viu aquele ditado? Se todo mundo é responsável pela mesma coisa, ninguém é. Pensa só, se na sua cidade faltam hospitais públicos, de quem você vai cobrar? Da prefeitura, que não gera renda suficiente? Do seu estado, que talvez já esteja falido? Da União, que fica longe de todo mundo? O federalismo brasileiro conseguiu juntar o pior de um poder centralizado com o pior do descentralizado e dificultou mais ainda colocando mais de 5.000 municípios de igual para igual com estados como entes federativos. Mas isso não quer dizer que o federalismo não presta. Afinal de contas, metade das 10 maiores economias do mundo são federações. O mais provável é que, de fato, o federalismo seja a melhor solução para o Brasil. Um país de grandes dimensões, em desenvolvimento, mas ainda com grande desigualdade. Aliás, até mesmo um certo grau de centralização pode não ser de todo mal para resolver os nossos problemas. O que temos que fazer é parar de ficar patinando na história, centralizando e descentralizando. Temos que escolher o caminho a seguir e ajustar o modelo à realidade brasileira. Isso não sai da noite para o dia, e talvez nunca saia com a classe política que temos hoje. Mas problemas sérios como a crise que alguns estados estão passando, estão aí, escancarando o problema. O Pacto Federalista Brasileiro, com todos os seus problemas, não é o único culpado pela crise nos estados, nem pelos sentimentos separatistas que algumas pessoas têm. Tem uma boa dose de corrupção e incompetência aí. Mas talvez esses sustos nos levem a tentar resolver também esse problema que muita gente nem sabe que existe, mesmo que demore. O que nós podemos fazer por aqui é manter o respeito nas nossas discussões e evitar posições egoístas que, além de ignorar os reais problemas, não ajudam a resolvê-los. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilha. Esses são outros que podem te interessar. Até a próxima! E aí, pessoal? Bom, como todo mundo deve saber, no dia 5 de 11 de 2019, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu do presidente da República, nosso excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, um pacote de medidas para a revisão do Pacto Federativo. Essas propostas visam a descentralização de recursos para estados e municípios, ação necessária para equilibrar as contas da administração pública em todos os níveis do governo, como nós vimos no vídeo anterior. Esse conjunto de medidas legislativas apoiadas pelo governo, porque naturalmente não se faz descentralização de recursos apenas com a vontade do parlamento, o parlamento sempre desejou isso. Deputados e senadores sempre se manifestaram sobre o assunto, mas de fato é que o governo se comprometeu com essa mensagem. Elaboradas pela equipe econômica do Paulo Guedes, as 3 propostas de emenda à Constituição PEC começam a tramitar pelo Senado. O presidente Davi Alcolumbre colocou para quarta-feira reunião com líderes, dia 6, já passado, partidários e senadores para ser feita a avaliação e a tramitação que será dada às matérias. A proposta veio da equipe econômica e foi incorporada pelos líderes do Senado. Temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem, no máximo, essa proposta será uma realidade e fará muito bem para todos, destacou o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Os detalhes sobre cada proposição são revelados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na entrevista coletiva que ele já deu. Eu não vou buscar essa entrevista coletiva porque eu acho que não é o caso. Além de Guedes, o ministro Onyx Lorenzoni, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, os senadores e deputados também acompanharam o ato na presidência do Senado. Guedes adiantou que serão transferidos até 500 milhões aos estados e municípios nos próximos 15 anos para áreas de saúde, educação, saneamento e segurança pública. O clima não podia ser mais apropriado para a transformação do Senado brasileiro em várias dimensões. O pacto é a consolidação
da cultura fiscal, austeridade, sustentabilidade fiscal, e será garantida finanças sólidas para a República Brasileira, ao mesmo tempo que estamos descentralizando recursos para os estados e municípios de forma que mantém fortalecer a Federação Brasileira, afirmou o ministro Paulo Guedes. Infelizmente, ao longo de muitas décadas, a centralização dos recursos no governo federal impediu o desenvolvimento em muitas regiões do país, em especial Norte e Nordeste. Hoje é mais uma demonstração do envolvimento do Senado Federal com as propostas para reformular o país, acrescentou o Davi Alcolumbre. Pois é, pessoal. Aí, agora, eu vou passar para vocês mais um vídeo que fala sobre mais Brasil, menos Brasília, tá ok? É aí porque a importância que nesse momento aí está se fazendo história. Porque, como vocês viram no vídeo anterior, a grande questão do Pacto Federativo não funcionar corretamente, ou seja, da federação, é a centralização dos recursos em Brasília. Então, é menos Brasília e mais Brasil. Vamos em frente. Ao lado da bancada maravilhosa, como são aqui, vocês, temos certeza que podemos superar obstáculos e juntos colocarmos o Brasil no lugar de destaque que ele merece. São propostas de projeto de lei que hoje foram entregues ao Presidente da República, que vai apreciar, vão servir de base para a elaboração do plano plurianual, que vai definir os programas prioritários dos próximos 4 anos, 2020 a 2023. Nosso objetivo é mais Brasil e menos Brasília. Estimular o fortalecimento dos estados e municípios, proporcionando melhores condições de vida à população. E é nesse ritmo que os 130 anos do Brasil vem fazendo história com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Fazendo história sim, porque essa diferença tão grande que nós tínhamos, que nós temos atualmente entre municípios, principalmente os menores municípios, os municípios maiores, como o estado de São Paulo, ou como o município de São Paulo, e os estados, como estados menores e os estados maiores, eles vão ter proporcionalmente a arrecadação necessária se todos essas PECs que foram colocadas, esses programas que foram elencados pelo Presidente da República, forem aprovados. Por isso é interessante a manifestação do Presidente diretamente aos deputados federais e os senadores. Bom, feito isso, a gente tem que comemorar 130 anos de República, porque, como nós vimos em vídeos anteriores, havia uma centralização, uma descentralização, uma centralização e descentralização. E, pelo que tudo indica, nós temos já referendado, né, já discutido e já aprovado pelo povo, o regime correto. Então, por que ele não funciona? Ele não funciona por causa da centralização de recursos na mão do governo federal. Recursos esses que, para chegar na ponta da linha, se desgastam muito, por uma coisa chamada corrupção. Infelizmente, é a verdade. Ou que o próprio governo federal faça a corrupção e acaba não aplicando dinheiro onde deveria, porque ele tem um volume de dinheiro muito grande e se a pessoa crescer o olho, é complicado mesmo. Tá? E é isso aí, gente. Eu acredito que são 130 anos bem vividos, né? A nossa grande República Federativa do Brasil. Agradeço a vocês a presença aqui no canal Bira Monteiro e parabéns, né? A nossa República Brasileira, parabéns a todos aqueles que participaram da proclamação da República, todos aqueles que participaram da República até os dias de hoje e principalmente parabéns para você que está fazendo história e mudando o país, dizendo: eu não quero um país autoritário, eu quero um país democrático, eu quero um país que me atenda nas minhas necessidades e que me deixe trabalhar e que me deixe produzir para criar um Brasil cada vez melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu estava pensando outro dia, sustentabilidade, quando a gente fala a palavra sustentabilidade,
de meio ambiente, a gente fala de manter os recursos naturais, utilizá-los, mas manter pensando nas próximas gerações. Aí eu criei um termo, sustentabilidade eleitoral. Não é votar pensando em você, mas é votar pensando nas futuras gerações. Por quê? De nada adianta o presidente da República descentralizar 500 milhões ou até mais, como ele pretende fazer, e esse dinheiro for parar nas prefeituras e esse dinheiro for fruto de corrupção ou de desvio ou de mau uso da coisa pública em prol de A, B ou C. Então, cresce aqui no Dia da República a tua responsabilidade, a tua maior responsabilidade para com a República Brasileira e para com a sua posição de cidadão e de cidadã, né? Para que nas eleições de 2020 você vote com consciência, como eu sempre falo, utilizando o dedinho com consciência. Não atire seu voto fora. Seu voto não tem valor. Ele não tem um valor específico. Ele tem um custo para você no final, que é o custo dos seus impostos, que é o custo da gasolina na bomba, que é o custo do pãozinho, que é o custo do cafezinho, e da alimentação, e da energia elétrica, e dos impostos territoriais, etc, etc, etc. Tomara que tudo isso que o presidente da República esteja fazendo, e junto com os ministérios, né, e com o apoio do Congresso Nacional, seja realizado de maneira contente, e tomara que nós consigamos manter o Brasil no rumo que ele vem vindo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, fiquem todos com Deus e tenham um ótimo dia da República. Valeu, gente. Um abraço.